Oiê! Estamos começando mais um Pode Isso, Karen. Mas quero deixar aquele recadinho especial para você do Supermercados Unidos. Gente, você sabia que toda semana ele tem ofertas imperdíveis, incríveis, com precinho, ó, deste tamaninho? Tem dia de limpeza, dia de perfumaria, dia das carnes, dia dos congelados. Então não perca, baixe o app Unidas Club. Lá você vai receber as melhores ofertas da semana. Gente, nosso episódio hoje tá muito gostoso. A gente vai receber a influencer Ana Bia. Tudo bom, Ana? Oi, Seja bem-vinda ao Pode Isso, Muito Karen. obrigada, Tá aqui é para contar tudo, contar a verdade, falar palhaçada, rir, chorar. Sinta-se em casa, viu? Pode deixar. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui participando. A boneca, gente. Eu só recebo boneca aqui. É uma maravilha. Ana, quem te conhece hoje, né, sabe que você é uma influenciadora, enfim, né, quem te acompanha. Mas quem é a Ana lá atrás? Como é que você começou com essa vida de influência? Quando que você falou, opa, é agora, é o meu momento, agora eu quero ser influência, agora eu quero ganhar dinheiro com isso? Eu costumo falar que essa profissão, assim, me escolheu, não fui eu que escolhi. Caiu no meu colo. Porque quando eu comecei lá atrás, não tinham muitas influencers, assim, não falavam muito sobre ser um trabalho, né? Então, eu comecei a fazer vídeo em casa, assim, porque eu gostava. E aí, eu já tinha sido chamada algumas vezes para fazer foto, porque eu sempre gostei muito de... Eu sempre fui ratinha de praia, então eu vivia na praia, eu gostava de tirar foto, sempre amei tirar foto. E aí o Instagram antigamente era muito sobre foto, né? Mais sobre foto do que vídeo. Então a gente postava muita foto, eu postava muita foto na praia. E aí alguns fotógrafos foram me chamando, me oferecendo ensaio. E aí eu comecei a fazer uns ensaios, até que algumas marcas de biquíni me acharam meu perfil. Minhas fotos começaram a viralizar também no Tumblr na época, que tinha Tumblr, Pinterest, essas coisas. E aí as marcas foram me conhecendo. E aí eu comecei a fazer vídeo porque eu gostava, assim, no meu quarto, assim, num cantinho, botei um tapetinho e comecei a fazer uns vídeos de... Sozinha? Sozinha, assim, botava... A única coisa que eu fiz mesmo de investimento foi comprar um tripé, o celular que eu tinha na época, e aí eu comecei a fazer uns vídeos, assim, de... como montar looks com biquíni. Era sempre tudo muito voltado pra praia, porque eu vivia na praia, minha vida sempre foi praia, eu amo. E aí começou a viralizar, assim, e as marcas começaram a me chamar. Lembra do primeiro conteúdo, assim, que pum, bombou? Você lembra? Cara, eu lembro. Foi um vídeo que eu fiz com uma calça, e aí eram vários looks com essa calça. E assim, as marcas começaram a falar, a gente quer te enviar tal peça, alguns looks pra você fazer uns vídeos nesse estilo. E aí sempre mandavam esse vídeo de referência. E aí teve um momento que eu falei assim, bom, eu já tô aqui recebendo vários presentes, né, assim, pra divulgar as peças. Mas até então não se divulgava sem ganhar dinheiro. Sem ganhar. E Entendi. aí chegou um momento que eu falei assim, agora eu preciso investir nisso, né? Aí eu comecei a conversar com umas amigas que já tinham começado. A Monique Campos, maravilhosa amiga, você é uma deusa. Me ajudou desde o início. A Tati Alves também, maravilhosa. E aí elas começaram a me dar mais ou menos uma ideia do que eu podia fazer, quanto cobrar. Mas eu fui descobrindo tudo sozinha, assim. Ela tinha a ajuda delas, assim, mas aos poucos eu fui vendo testando o que dava, sabe? Quanto tempo você já tá no mercado como influencer? Eu comecei, assim, de fato, eu acho que foi 2017, 2016. Então tem Gente, já tem bastante tempo. Bastante E como é que tempo. você faz para criar os conteúdos? Você tem alguma... O que te motiva, na verdade, a criar os conteúdos hoje? Cara, hoje, principalmente, é inspirar as pessoas, assim. Eu vejo que você tem cuida bastante do corpo, né? Dessa vida da boa alimentação, né? Do lifestyle. Hoje em dia, o meu conteúdo principal é o lifestyle mesmo, assim, fitness. Eu continuo muito inclinada pra moda, porque eu gosto bastante. Mas esse lifestyle fitness eu gosto muito, assim, saudável. Então... Você consegue manter essa vida saudável com essa vida louca que vocês têm, gente? Consigo, cara, porque, assim, é uma prioridade. Então, a partir do momento que eu coloquei aquilo como uma prioridade, eu
faça chuva, faça sol, eu tô ali tentando fazer o máximo pra seguir certinho. Porque foi algo que me salvou, assim, de saúde mental, sabe? Salvou a minha forma de ver a vida, de verdade, assim. Não foi só por estética. Lógico que a estética conta muito, mas eu comecei mais pela saúde mental mesmo, e aí hoje em dia eu sou viciada, amo. A internet cobra muito, né? Cobra muito você ser bonita, uma hora quer que você esteja magra, outra hora você tem que estar boazuda. Como é que você lida com essa cobrança do corpo, da imagem, da beleza? Você tem essa preocupação? Tenho. Tipo, eu tenho que estar bonita, eu tenho que tem estar magra, como eu não tô com barriga. Vocês têm isso? Infelizmente, não tem como não ter, assim. Mas hoje em dia me afeta menos. Eu trato muito isso na minha terapia. E diariamente, assim, eu tento me policiar mesmo, sabe? Porque eu já pensei 1000 vezes em colocar silicone, fazer diversos preenchimentos, aí colocar mega. E aí tudo aquilo que era uma pressão que no final das contas eu parava e eu falava, cara, eu não quero. Não é algo Não tô fazendo pra mim, não tô fazendo pros outros, né? Porque eu emagrecia e falavam, nossa, mas tá muito magra, você perdeu todo o seu peito, não vai colocar silicone. Aí são os comentários assim que surgem. E aí você vai... Cara, eu costumo falar que você tem que saber muito bem quem você é e você tem que ter aquilo muito forte dentro de você e relembrar isso todos os dias, porque senão a internet te faz perder quem você esquece. E aí quando você vê, você é o que os outros queriam que você fosse, mas não o que você realmente é e o que você gostaria de ser. Você mostra isso nos seus conteúdos diariamente? Mostra. A verdadeira pessoa que você é? Eu faço questão de ser o mais transparente possível lá, o mais real, de sempre mostrar minhas vulnerabilidades, mostrar que eu sou igual a todas elas, assim, porque a gente que tem um pouco mais de visibilidade e acaba trabalhando com isso, a gente é colocada num pedestal como se a gente fosse, meu Deus, a gente não erra, a gente não peca, a gente tem que ser perfeita. Não, cara, eu sou igual a todas elas, então eu tento sempre mostrar minhas vulnerabilidades, quando eu tô triste, quando eu não tô bem, e tentar fugir um pouco dessa pressão que acontece mesmo. Todo dia, né? Todo dia. Todo dia. Todas as meninas que a gente bate um papo aqui, elas falam sempre quase as mesmas coisas, né? O que você acha que o seu maior desafio hoje na internet? Assim, que te desafia todo dia. Se você fala assim, eu estou fazendo isso hoje, mas eu tenho medo, isso me desafia, isso me traz um pouco de desconforto, mas eu tenho que fazer ou eu preciso fazer? Eu acho que é você ser autêntica, assim. De fato, ser você e os comentários que você pode receber por isso. Isso te afeta, os comentários? Afeta um pouco. Já afetou mais, mas ainda afeta um pouco. Você rebate? Não rebato. Tá, você oculta? O que você faz? Deixa Geralmente ali... eu excluo, bloqueio a pessoa, mas eu não rebato. Eu levo isso pra terapia, quando me afeta muito. E aí eu procuro entender o porquê daquilo ter me afetado tanto. Às vezes é um gatilho pra mim, às vezes é algo que eu já me incomodava, assim. Aí quando você vê uma pessoa de fora falando algo que você já mesmo quer mudar, deixa aquilo mais forte. Mas eu acho que o que mais me desafia hoje na internet é isso. É assim, você ser autêntica e você fazer o seu. Porque hoje em dia tem muita gente no mercado, né? E, assim, tem muita gente não sendo a pessoa que né? Tem muita coisa, né? Então acaba rolando uma pressão de você não fazer tudo muito igual, porque tá tudo muito massivo, os conteúdos estão muito iguais, tá tudo muito massivo, todas as pessoas estão querendo seguir um padrão perfeito pra, tipo, acham que é uma fórmula mágica, sabe? Você não acha que tá muito apelativo na internet? Influência? Eu acho que é porque hoje em dia também qualquer pessoa, assim, facilmente se torna uma influência. Você sai num site de fofoca e aí pronto, virou uma influenciadora. Mas é por isso que eu costumo falar que eu gosto muito de influenciar pessoas, mas eu gosto de criar conteúdo. Eu sou, assim, uma criadora de conteúdo. Você que cria mesmo seus conteúdos? Eu que faço. Você tem alguma assessoria? Tenho a MV Assessoria maravilhosa. Gente, a MV tá bombando aqui no Pode Isso, Karen. Só tá dando MV. MV Marcela incrível. Vinhas. Tá maravilhosa. Me auxiliam em tudo, são incríveis, maravilhosos.
e trabalho com eles. Você tem medo você tem medo da exposição que a internet pode colocar na sua vida? Você tem esse medo? Eu não tenho tanto, porque como eu comecei muito nova e eu sou de uma geração que já veio assim da Mas internet... hoje a cobrança está muito maior, né? É. Você não tem esse medo às vezes? Tenho um pouco. Por isso que eu mantenho boa parte da minha vida pessoal assim, mas nos bastidores mesmo, não exponho tanto. Mas você teve um momento da sua vida muito delicado, né? A gente pode falar disso? Claro, com então, certeza. Você teve um momento muito delicado, né? 1 ano e pouco atrás da sua vida, mas que isso acabou vindo para a internet, né? Acabou viralizando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse acontecimento e no final poder deixar um recado para quem está te assistindo, porque eu ando vendo muito essas meninas da internet, né, influencer, que são bombadas mas todas vêm falar, eu tô ansiosa, eu tenho ansiedade, eu me trato, eu tenho síndrome do pânico, porque eu acho que essas cobranças, a cobrança da beleza, a cobrança do corpo, a cobrança de você estar ganhando seguidor, perder seguidor, monetizar, ganhar dinheiro, né, montar os conteúdos. Então, eu acho que isso está trazendo uma pressão muito grande para vocês meninas, né? E aí eu queria entender de você se isso veio através da internet, se isso já foi uma coisa lá atrás do seu passado, se você veio de um relacionamento abusivo, porque Deus me livre, mas hoje em dia a gente está passando por vários relacionamentos abusivos, né? Então, eu queria entender isso. Falei, é beça, né? Fiz 10 perguntas e uma pergunta só. Então, a internet já faz a gente gerar uma ansiedade muito grande, porque a gente se cobra muito, é muita gente ali te observando e querendo que você seja perfeita, acerte. Mas no meu caso, há 1 ano e meio atrás, eu tentei tirar minha vida, porque eu vim de um relacionamento muito tóxico que acabou com a minha saúde mental. E você ficou nesse relacionamento quanto tempo, princesa? Eu fiquei 1 ano e 4 meses nessa relação. E tiveram alguns términos no meio, mas voltamos. A gente terminava e voltava, enfim, era muito complicado. Ele era da sua área? Ele era. Influencer também? Não, ele não era. Ele não era influenciador, não. Eu já conhecia ele desde muito nova, assim. A gente tinha amigos em comuns, morávamos perto, mas a gente nunca tinha se relacionado. E aí começamos a nos relacionar. Mas assim, é aquilo de relacionamento tóxico. No começo é tudo mil maravilhas. Sempre é, né? Flores. E aí, aos poucos, eu fui vendo que eu tava numa areia movediça, assim. E quanto mais eu tentava me mexer pra sair, mais eu afundava. E aí, acontecem coisas que você se pergunta, assim, tipo... O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Quem sou eu? Chegou um momento que eu parei e falei, cara, quem sou eu? Quem é a Ana Beatriz? Quais são os sonhos dela? O que ela gosta de fazer? Porque eu já não me via mais, sabe? Não me reconhecia. E aí, quando eu vi, eu tinha perdido tudo de mim, inclusive a minha saúde mental. Eu desenvolvi ansiedade, depressão dentro dessa relação. Eu já tinha acompanhamento com psicóloga, né? Mas intensifiquei. Você já tinha antes, no passado? Tinha. Por quê, Ana? Um pouco antes de começar a me relacionar com ele, eu comecei a terapia por conta de assuntos do passado mesmo, de infância, de relacionamento dos meus pais, de família. E aí, E eu já tinha vindo também de uma relação que antes dessa relação, eu tive uma relação de 6 anos. Que foi uma relação muito maravilhosa. Ele é incrível, eu mantenho contato com ele até hoje. Tenho um carinho enorme por ele, pela família dele. Eu nem te conheço, mas um beijo pra você. Ele tem um carinho enorme por ele, pela família dele. Mas, como toda relação, né? Sim. Tem suas mas questões. Mas que bom que acabou e ficou uma amizade, né? Que é exatamente. Importante. Então, eu já fazia esse acompanhamento com psicólogo antes também, por conta de tudo, né? Só que intensificou depois que eu comecei essa nova relação. E aí eu tive que também começar com psiquiatra, tomar remédio, porque, como eu falei, eu acabei perdendo minha saúde mental
ao longo Mas dessa o que ele relação. fazia com você? Ele te batia? Então, teve um episódio, uma vez, que ele me agrediu, que foi quando foi o que eu trouxe, né, à tona, e eu expus toda a situação no meu perfil, contando o que eu tinha passado nessa relação, todas as coisas, porque, assim, a violência física, de fato, ocorreu uma vez, mas era uma violência psicológica. Ele era extremamente grosseiro comigo, manipulador, então eram comportamentos, assim, que quando eu vi, eu já tava, tipo, presa e tava perdida, sabe? Uhum. E aí, mas a agressão aconteceu uma vez só, e aí depois que aconteceu, aquilo ali pra mim foi a gota d'água, assim. Aí eu me afundei numa depressão bizarra. Com ele no relacionamento? Eu terminei com ele depois disso. Uhum. E aí eu me afundei numa depressão, assim, que Mas você se afundou porque você não se reconhecia mais ou você se afundou porque você estava sem ele? Tipo, eu tô apaixonada, eu sou... Não, eu me afundei porque depois da agressão foi um choque pra mim. Porque na minha cabeça, eu sempre fui aquela mulher que falava assim, meu pai nunca tocou um dedo em mim, homem nenhum vai tocar. Entendi. Sabe? Tipo, pra mim isso era uma coisa muito distante. Eu tinha amigas que já tinham passado por relacionamentos onde elas sofriam violência física e eu ficava... muito doido como de fora, né? É tudo muito diferente. Muito, claro. A gente fala como se fosse, nossa, mas é só você pegar e fazer. Não, mas ele te bate, porque se fosse comigo... E aí, quando acontece com você, você fica assim, em choque. Eu fiquei em choque, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. E eu sempre fui a mulher que falava assim, se um homem vir tentar tocar em mim, ele vai apanhar o triplo, porque eu vou... Mesmo depois dele ter te batido, você ainda retornou com ele? Então, e aí foi isso. Aconteceu a violência, o episódio, e aí eu terminei com ele, e aí foi que eu me afundei mais ainda. Eu já tava, assim, numa depressão muito forte, mas aí depois desse episódio foi pior. Aí eu me afundei e fiquei um mês, assim, na cama, sem ter vontade de viver. Todos os dias eu pensava em tirar minha vida. Você só tinha esse pensamento? Só tinha esse pensamento de, tipo, não faz sentido pra mim estar aqui, porque eu ficava revivendo tudo, sabe? Você revive cada passo seu, assim, dentro da relação. De, tipo, o que eu fiz que me levou até isso? Mas a culpa não é nossa. Não fui eu que fiz alguma coisa. Uhum. Mas a gente fica se questionando muito, né? E aí, depois de um mês e pouquinho, todos os dias ele e a família dele entravam em contato comigo. Ele pedia perdão, a mãe dele entrava em contato também, falando que... Você morava com pai e mãe? Eu morava com a minha mãe e com as minhas irmãs. Uhum. Eu moro ainda com elas. E aí eles entravam em contato comigo, e era um momento que eu estava muito frágil, muito vulnerável. Então acabou que eu me rendi no final, sabe? Eu acabei voltando, perdoando, porque era... E quando houve o grande acontecimento, que você tentou tirar a tua vida, você estava com ele ou estava sem ele? Eu estava com ele. Foi depois de ter voltado. Depois da agressão. Depois da agressão. A agressão foi em setembro de 2023. Foi. Em setembro de 2023. E quando aconteceu tudo comigo, de eu tentar tirar minha vida, foi em julho de 2024. O que você pensou, Ana, naquele momento que você estava tentando tirar a sua vida? Você estava sozinha? Você estava em casa? Onde é que você estava? Então, eu estava na casa de uma amiga minha, ela tinha ido viajar. E ela morava sozinha, e ela falou assim, eu vou deixar a chave com você, que aí se você quiser ir lá pro meu AP, ficar lá, enfim, precisar trabalhar... Você fica à vontade. E aí eu tava indo pro apartamento dela, eu tava dormindo na casa dela. E aí teve um dia que eu estava com ele na casa dele. E aí a nossa intuição sempre fala, né? A gente sente, assim. Eu já tava sentindo há um tempo que tinha alguma coisa errada. Porque eu tava... Não sei, parecia que eu ouvi uma voz, sabe? De tipo, ai... Pega o celular dele, aquela vozinha que vem, pega o celular dele. Já fiz a leitura. Aí nesse dia eu peguei o celular dele e aí eu descobri várias coisas, assim. E eram, pra além de traição, assim, eram coisas dele me humilhar mesmo pros amigos, sabe? Tipo, ele falava que... Gente, mas que monstro. Ele falava, assim, que... Então, ele não entendia meu trabalho. E aí ele falava assim... Que
trabalho, aquilo ali que ela faz nem é trabalho. Tipo, eram umas coisas assim, bem pesadas. Ele humilhava o ritmo que eu corria. Eu tenho até um print que eu tirei quando eu peguei o celular dele falando com o amigo dele. Você ainda guarda o print? Eu tenho tudo numa pasta, né? Porque chegou a virar um processo, então eu precisava documentar tudo pra minha advogada. E aí, ele falava do ritmo que eu corria devagar, que eu achava que eu corria bem. Assim, sabe, literalmente aquele meme do minha filha, esse homem te odeia? Era isso, assim, eu acho que ele me odiava. E aí, quando eu peguei tudo isso, eu já tava muito mal. Ali eu já tava mal, já tava vindo assim, depressiva, tomando remédio, fazendo acompanhamento, mas eu já tava muito mal. Porque já tinham acontecido diversas outras situações dentro da relação que já estavam me deixando assim, no fundo do poço. E aquilo ali foi só mais um empurrãozinho, assim. E aí, na hora, cara, você não pensa muito, você só quer acabar com a dor. É o que eu costumo falar, assim, quando algumas pessoas entram em contato comigo falando sobre, como você passou por isso, como você superou. Eu sempre tento me botar no lugar da pessoa e falar assim, cara, eu sei exatamente o que você está sentindo, porque no momento, a única coisa que a gente sente é uma dor que você quer que pare. Você só quer acabar com a sua vida por isso. Porque você não quer, se você parar pra pensar, você não quer deixar de ver a sua família, deixar de construir coisas, conquistar coisas, mas você quer que aquela dor, ele dói tanto, que você quer parar ela de alguma forma. E a forma que mais fácil que você vê é essa, entendeu? O caminho mais fácil. Então, assim, eu só pensava assim, eu quero que isso pare, eu não aguento mais, eu não vejo sentido. E aí você tem que saber muito bem diferenciar os pensamentos. Você ficou matutando como você ia fazer isso? Fiquei, durante um bom tempo. E me faltava coragem, de verdade. Sempre me faltou coragem, porque eu sabia tudo. Era um nível de, tipo assim, eu ia num médico e o médico era num prédio alto, eu ia pra todas as janelas pra olhar, tipo assim, se dava pra eu me tacar, se eu morreria. Porque eu sempre tive muito medo de, tipo, tentar alguma coisa e não morrer, sabe? Tipo, ficar internada paraplégica ou algo assim do tipo. Então, eu ficava analisando todos os lugares que eu ia, eu pensava. E você não conversou com ninguém sobre isso? Você não conversava com a sua Conversava. que você tinha essa vontade de tirar a sua vida? Conversava, e aí eu tinha um acompanhamento com a medicação, né? Eu tomava antidepressivo e ansiolítico, porque eu tinha ansiedade e depressão. Mas mesmo assim, o processo ele não é linear, né? Então, eram dias que eu tava, não, tô um pouco melhor. E aí passava às vezes uma semana bem. E aí do nada recaía, e aí ficava uma semana na cama. Então, no dia do acontecido, você estava na casa de uma amiga? Tava na casa sozinha? de uma amiga. Tava sozinha. E quem te socorreu? Quando eu peguei o celular dele, ele tava dormindo, tinha sido de madrugada. E aí eu passei uma madrugada inteira, eu fui pra casa, eu pedi para ele, eu acordei ele chorando aos prantos, pedi pra ele me levar em casa. E aí ele me levou em casa, eu cheguei lá, eu fiquei a noite toda conversando com a minha mãe, eu consegui dormir um pouco, mas assim, de manhã, acho que foi umas 6, 7 da manhã, eu fui pra casa dessa amiga minha. Falei pra minha mãe não, a minha mãe insistiu muito, minha mãe sempre foi minha melhor amiga, e ela sempre esteve... Coitada, de ter sofrido junto com você, ela né? sofreu muito, muito, muito comigo, porque ela acompanhou tudo, e ela sempre soube tudo da minha vida, porque minha mãe sempre foi minha melhor amiga. Então, ela tava sempre me apoiando. Aí ela falou, cara, não vai, fica em casa. Mas eu falei, eu quero ficar sozinha. Mas eu já fui na intenção, sabe? Eu Entendi. já tava mal. E aí eu cheguei na casa da minha amiga, fiquei muito mal. E aí eu tinha receita, porque eu tomava na época o clonazepam, né, o Rivotril. Eu comprei um vidro de Rivotril e eu tomei uma garrafa de vinho. E foi um vidro inteiro de Rivotril com uma garrafa de vinho para tentar uma overdose, algo do tipo. E aí eu não lembro de muita coisa depois, porque eu tive um surto psicótico. Eu só lembro que... na verdade, eu não lembro. Eu fiquei sabendo, por outras pessoas ao meu redor, que eu postei um story no meu daily, no meu perfil que eu tenho de daily, me despedindo. E aí, nesse story, eu já tava completamente grogue, assim, porque eu já tinha virado uma garrafa de vinho inteira e um vidro inteiro de Rivotril, né? E aí, eu tava me despedindo, assim. E aí, o que eu costumo sempre falar, que as minhas seguidoras, elas literalmente me salvaram.
porque eu nem sei se eu estaria aqui se não fossem elas, porque elas viram aquele story e aí elas foram fazer um estardalhaço, né? assim, elas foram atrás do Instagram da minha mãe, Foram elas mandaram mensagem na época pra MV, pra minha assessoria, mandaram pra minha psicóloga, assim, cadê a Ana? Vocês têm que achar ela tá postando que tá se despedindo, ela vai se matar e nananã. E aí foi que minha mãe ficou sabendo de toda a situação. Mas quando eu gravei o story, eu não tava, assim, já não tava em sã consciência. Foi algo que eu nem lembro. É um período que eu não lembro, porque eu fui laudada depois como um surto psicótico. Eu soube também que você ficou internada um dia, né? Você ficou numa clínica. Foi no... Qual o nome mesmo? No CAPS. No CAPS. Foi Fala no um CAPS. pouquinho desse CAPS pra gente. Ele é um centro que o governo mesmo faz para as pessoas, né, que precisam de ajuda psicológica, psiquiátrica. E, cara, todo o tratamento que eu tive lá no CAPS Franco Basaglia foi incrível, assim. Eles me trataram super bem desde o início. Eles acalmaram muito a minha família. Eu fui levada para lá porque... Quem te levou até lá? Quem te achou? Então, a minha irmã me achou e minha mãe me achou também. E aí elas chamaram a SAMU. A SAMU me levou primeiro para o Instituto Felipe Pinel, ali em Botafogo, perto da entrada da Urca. E aí eu fui pro Pinel, só que, assim, foram dias muito difíceis. Acho que foram 4 dias no total de surto. Porque eu fui pro Pinel depois disso, e aí eles me deram um calmante e me mandaram para casa. Aí, nesses 4 dias, em nenhum momento você teve um raciocínio lógico? Nenhum. Nenhum momento? Nenhum. Eu tava completamente tipo, o que fora eu tô fazendo mim. aqui? Tô fazendo o que aqui? Minha mãe, meu Deus, tô arrependida em nenhum momento? Nenhum momento. Eu não parava de tentar, eu continuava tentando nos 4 dias. Meu Deus. Eu fui levada pro Pinel e aí eles me deram um calmante e me levaram de volta para casa. Eu não lembro direito como foi, porque realmente é um período nebuloso, assim. Eu lembro, o que eu sei são que as pessoas falaram, mas eu dei um jeito de sair de novo de casa. Eu acho que enquanto minha mãe dormia, enfim, eu saí de casa e ninguém conseguia me parar, ninguém conseguia me segurar, assim. E aí eu tentei de novo, aí eu fui... Cara, eu lembro que eu entrei no metrô e eu fui pra São Conrado de metrô, assim. E aí, no momento, eu tava, assim, na praia. E eu... Sabe, são flashes que você tem como se você tivesse bêbada mesmo. Eu tava completamente fora de mim. E aí, a última tentativa, no último dia, no 4º dia, foi quando eu consegui, de novo, sair de casa. E aí, eu fui pra praia de Botafogo, na pista ali do Aterro, em frente à praia de Botafogo. E eu tentei me tacar na frente dos carros. Só que aí, né, já tava assim, todo mundo mobilizado pra me achar. E aí tava minha irmã na rua, meu pai de moto na rua, tipo, todo mundo me procurando. E aí me acharam, alguém falou que me viu na praia de Botafogo. Esses dias todos você tava tomando remédio? Você Não. tomava o remédio, você tava sóbria? Eu tava sóbria. Só que eu não fiz, eles tinham que ter feito em mim, eu acredito eu, né? Algum tipo de lavagem, algo assim, sabe? Pra tirar o remédio do meu organismo, porque tava muito forte, ainda teve o vinho, né, o álcool. Então, não fizeram, o efeito ficou ali, perdurou durante esses dias. E por isso que eu não lembro de muita coisa. E aí, da última vez, foi essa, eu tentei me tacar na frente dos carros, só que aí meu pai me achou antes, e aí meu pai já veio, tipo, tentando parar, assim, o trânsito, e se jogou, assim, na minha frente, me protegendo. E aí foi a minha última tentativa. Aí dali eu fui pro CAPS. CAPS. E aí eles falaram, cara, ela vai ter que ficar aqui, ela vai ter que ser... E aí isso é uma coisa também importante de falar, porque muita gente me mandou mensagem falando que mas o CAPS não interna, o CAPS não faz internação, você tá mentindo, você tá inventando. Tiveram algumas pessoas que comentaram, mas realmente eles não internam, eles fazem um acolhimento noturno. Como funciona? Você chega lá, e você pode passar o dia lá, mas à noite você tem que ir embora. Eles fecham as portas e você tem que ir embora. A não ser que eles achem que o seu caso é de ser acolhido. E aí eu fui acolhida nessa noite porque eles falaram, cara, se ela for pra casa, ela vai tentar de novo. Porque eu fiquei 4 dias indo pra casa e aí tentava. Ia pra casa, tentava. Ia pra casa, tentava. E aí... E eu ficava fugindo, assim. Tipo, eu ia pra casa e aí eu corria e aí as pessoas ficavam me procurando, assim.
E aí eu fui pro CAPS, aí lá eu fui acolhida, fui muito bem tratada. Foi ali, naquele último dia, no 4º dia, que eu parei e pensei o que você falou, de tipo, meu Deus, como que eu cheguei até aqui? Por que eu tô fazendo isso, sabe? Qual foi a chave da virada, Ana? Pra eu ficar bem de novo? Assim, qual a chave da virada? Porque realmente é um momento muito difícil, né, para você, para a família, né? Hoje a gente está... De 10 pessoas que você conversa hoje, 9 estão com depressão, 9 estão com ansiedade, 9, né, estão tomando remédio, 9 tomam remédio para dormir, 9 tomam remédio para acordar. E aí eu queria entender qual foi a virada de chave desse momento para você. Tipo, eu vou ficar bem, porque graças a Deus eu tô vendo que você tá ótima, tá maravilhosa, tá linda, Obrigada. né? Se recuperou, né? Continuou fazendo, né? Trilhando a tua vida, teu caminho. Mas não são todas as pessoas que conseguem, né? Essa virada de chave. É difícil, né? Quando chega no nível que você chegou. Quando eu saí do CAPS, eu ainda fiquei muito mal, assim, dias em casa. E aí eles me passaram, né, remédio. Não, porque depois você fica com vergonha, né? Passa aquele momento e vem a vergonha. Você não quer falar com ninguém, você tá com vergonha, você não quer mais aparecer porque você não conseguiu se matar e você tá viva. Oi, tô viva. Exatamente. Né? Sei como é, que eu já escutei histórias assim. Então são várias fases, né? Também pós-complicadas, né? Quando eu saí de lá, eu fiquei muito mal ainda em casa. E aí eu tinha o apoio da minha família toda, inteira, ali sempre comigo, e amigos próximos. E aí eu lembro que uma super amiga minha, a Bia, beijo amiga, muito obrigada por tudo, ela me apoiou muito, assim, nesse primeiro momento. Ela foi pro CAPS comigo, assim, ela ficou lá. No momento que eles fecham as portas, né, à noite, que os acolhidos ficam, meio que acaba o horário de visita, então tem que todo mundo ir embora. Mas, assim, o dia todo que ela pôde, ela ficou lá comigo, junto com a minha mãe, minha psicóloga esteve lá também, minha família toda. E aí, quando eu saí, eu não queria ficar eu não podia e não queria ficar sozinha em casa. E minha mãe tirou um tempo, assim, do trabalho pra poder ficar comigo. Mas essa minha amiga tava sempre muito comigo. E aí eu fui passar um final de semana na casa dela. E ela mora no mesmo bairro que ele também mora. E aí nisso eu fui passar o final de semana na casa dela. E quando eu tava indo embora, eu passei acho que foi no final de semana seguinte de que tudo tinha acontecido comigo. Tipo assim, tinha acontecido tudo num final de semana. Aí passou a semana toda e no próximo final de semana, assim, foi que eu fui pra casa dela. E aí, na hora de ir embora, eu passei pela praia, assim, e eu vi que ele tava na praia com os amigos fazendo um churrasco e jogando futevôlei. Vivendo a vida. Como se nada. É claro. E eu, assim, juro, eu só pensava todos os dias assim, meu Deus, eu preciso acabar com a minha vida. Tipo, eu tentei, não consegui, mas eu preciso, porque não é possível, não vai passar nunca essa dor. Tipo, só piorou. E aí ele tava lá, tipo, num churrasco na praia, jogando futevôlei, ouvindo música, pagode com os amigos. E aí, quando eu passei de carro e vi aquilo, eu fiquei assim, eu não aceitei, sabe? Tipo, eu não aceitava. Eu ficava, cara, como pode? Ele tá vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. E eu tô aqui destruída, quebrada. Usurpador de alma, né? E aí eu lembro que essa minha amiga falou uma coisa pra mim que me fez virar a chave. Ela falou assim, o dia tava lindo. E eu amo, como eu falei desde o início, sempre fui rata de praia, sempre adoro dias azuis, dias de sol, porque eu saio pra correr, fazer minhas coisas, sempre gostei. E aí ela falou assim, amiga, o sol nasce pra todos. O que cada um vai fazer com esse dia é a escolha de cada um. Você tá escolhendo ir pra casa pra se dopar de novo, tomar remédio e passar o dia dormindo e chorando. Ele escolheu levantar, se jogar vida, se divertir. E viver a vida dele. Aí ela falou, o erro não é dele, o erro é seu. Aí aquilo dali, cara, virou a chave de um jeito que eu falei, realmente, tipo assim, eu queria que ele tivesse sofrendo também, sabe? Que ele tivesse mal por tudo que ele me fez passar, lógico. Mas assim, quem tava sentindo e quem tava vivendo era eu. Então eu tinha que fazer alguma coisa pra mudar aquilo. E aí naquele dia eu fui pra casa, realmente dormi, descansei, mas no dia seguinte, era no domingo, na segunda-feira, daquela segunda nunca mais eu chorei, eu levantei e eu fui viver a minha vida. Eu fiz literalmente a sonsa, assim, falei, cara, eu vou fingir que nada aconteceu e vou voltar à minha vida.
E aí você voltou para a internet, voltou a trabalhar? E aí eu voltei a trabalhar, eu voltei a treinar, eu voltei a fazer minhas coisas. Você fala disso na internet bastante? Falo, bastante. Porque as pessoas perguntam muito, né? Perguntam. Eu recebo muita mensagem de gente que está passando por relacionamentos tóxicos, abusivos, por pessoas que estão passando por algum outro problema também, que pensam em tirar a vida e que me pedem conselho, assim, ou que às vezes até testemunho mesmo de pessoas que, cara, eu consegui sair de um relacionamento porque eu vi a força que você teve para sair, eu consegui reerguer minha vida, voltar a fazer tudo que eu sempre gostei de fazer porque eu vi o quanto você voltou com um brilho muito maior, sabe? Mais forte, né? Você fez algum tratamento específico pós esse momento, tirando ter psicólogo, né, psiquiatra? Teve algum tratamento dentro da psiquiatria que você tenha feito assim de diferente? Não, eu só segui com os remédios certos, né? Eles mudaram a medicação que eu tomava antes, né? o protocolo. E aí eu fui e segui com medicação mesmo e o tratamento psicológico, né? Com a terapia. Mas eu também me reencontrei na Umbanda, que é a religião que hoje em dia eu sigo, e me ajudou muito, assim, me conectar mais com a espiritualidade, sabe? Eu sempre fui... Eu nunca tive religião, de fato. Eu sou batizada na católica, já frequentei evangélica, já fui a centro espírita de Mesa Branca, mas eu nunca me apeguei a algo, assim, pra falar, a minha religião é essa. Você acha que a religião também te ajudou a se levantar? Ajudou muito. E aí, quando eu me dei a chance, assim, pra Umbanda, eu me encontrei na Umbanda e aí me ajudou muito. Foi incrível. Você, depois de ter passado esse momento todo, né, saindo desse relacionamento abusivo, como é que você ficou com o seu coração pós ter passado um homem tão ruim assim na sua vida? Você namorou depois, namora hoje? Como é que você lida com esse relacionamento? Eu tive muitos bloqueios e tenho até hoje. E agora são pautas que eu trato com a minha psicóloga, né? Porque depois que acontece algo assim com você, é muito difícil você confiar de novo em alguém, sabe? Me relacionei com outras pessoas depois, tive a experiência de viver num relacionamento de novo, mas... Você acha que hoje, entrando num relacionamento, você se tocaria, tipo, é outro relacionamento abusivo, tô fora? Você ficou com esse insight assim? Fiquei, 100%. Ficou. Isso é muito importante, 100%. né? 100%. Assim, isso é muito importante também você dividir isso com as pessoas que estão te assistindo, né, que te acompanham. Com certeza você deve ajudar bastante, né? Bastante gente na internet. Acho que você realmente tem que dividir dia após dia. Eu que não sou, né, assim, não sou uma influencer, nem nada, estou sempre acompanhando. E quando eu vejo que tem uns casos assim, eu vejo a quantidade de gente, eu vou lá nos comentários olhar, a quantidade de gente que realmente está passando por isso hoje é absurdo, sim, assim, né? É muito grande. Eu acho que você realmente tem que fazer essa divisão mesmo com as pessoas que te acompanham, sabe? Eu costumo falar lá no meu perfil que, por mais que tenha sido tudo muito doloroso, me ensinou de uma forma que acho que nada me ensinaria, sabe? Nada, nenhuma outra coisa, porque eu sempre fui extremamente dependente emocional, eu sempre fui acostumada com relações caóticas, porque... Mas você acha que você veio da infância? Eu vim de uma infância vendo uma relação caótica dentro de casa, né? A E aí relação você dos meus achava pais. normal. E aí eu acabei normalizando aquilo. Então, pra mim, ser amado era ser amado daquela forma ali, que eu sempre cresci vendo, sabe? Que era grito, brigas, confusão, a relação dos meus pais. Então, isso influenciou muito no meu padrão de relação, sabe? E assim, é inconsciente, porque lógico que ninguém faz isso consciente. Vou procurar uma relação isso pra você. caótica, todo mundo quer ser exatamente. feliz. É algo muito inconsciente, assim, que quando você vê, você segue um padrão. E não só pra relação amorosa, assim, mas em amizades, familiares, você acaba buscando, assim, sem querer, esses padrões, né, de relação, de comportamentos mais tóxicos.
E ter passado por essa relação me ensinou muito, porque depois disso, nunca mais eu aceitei menos, assim. Nunca, nunca. Qualquer sinal de, tipo, não acho legal, você não vai falar assim comigo, eu tô me retirando e você, tudo de bom pra você, você segue sua vida, eu vou seguir a minha, cada um pro seu lado, porque primeiro que você fica com muitas marcas, né? Assim, é uma coisa que minha psicóloga fala Você ficou muito. com muitas marcas, né? Assim, de você se envolver com uma pessoa, mulher e homem. Te afetou sexualmente também? Tipo, te trouxe algum bloqueio sexualmente falando? Ou não? Não. Foi só uma coisa mais de cabeça mesmo? Eu acho que foi mais de cabeça, sexualmente falando, não. Mas uma coisa que minha psicóloga falava muito pra mim era que ela me dava o exemplo, né? Porque depois de que eu tive outras relações, às vezes a pessoa que você tá se relacionando, ela não entende muito bem o porquê de alguns comportamentos seus ou de você não ser tão tolerante, sabe? E aí eu explicava, eu falava, se você pegar uma folha de papel e ela tá linda, assim, perfeita, você amassar ela, você pode desamassar, você pode passar, você pode fazer tudo pra ela voltar a ser aquela folha novinha. Ela vai ficar com as marcas, ela não vai voltar a ser uma folha lisinha. E é exatamente isso que acontece, assim, com a gente. Então, foi exatamente o que aconteceu comigo. E aí aquilo ali me deixou marcas que vai ficar pra vida toda, mas que me ensinou também a aumentar muito o meu padrão, sabe? A saber o que eu mereço, a saber o que eu não mereço, a saber o que eu nunca mais quero pra minha vida, o que eu nunca mais quero repetir. Então, assim, aumentei muito o sarrafo. Como eu falei, eu era muito dependente emocional. E aí, nesse processo todo, eu aprendi a viver sozinha e a gostar da minha própria companhia. Eu entendi a relação como assim, eu precisava ter alguém, precisava me relacionar com alguém, porque senão eu não era tão... eu não era, tipo, me sentia amada, não me sentia digna de ser amada, de ser querida. Precisava de alguém me validando, sabe? Porque eu não tinha aprovação, né? Eu não tinha essa validação própria. E aí, nesse processo também, eu aprendi muito a me validar, a gostar de mim, de como eu sou, a entender quem eu sou. Eu me reencontrei, assim, eu costumo falar que eu me reencontrei, me reconheci de novo. Porque eu fui voltando a saber o que eu gostava, os meus sonhos, o que eu queria, o que eu não aceitava, o que eu aceitava. E depois dessa loucura toda, como é que ficaram os sonhos, os projetos futuros, a internet, né, a influência? Você tem vontade de ser outra coisa? Eu não me vejo sendo outra coisa, assim, de verdade. Eu gosto muito do que eu faço e principalmente por eu ter como intuito ajudar pessoas. Eu acho que, assim, hoje em dia na internet o meu maior intuito é inspirar pessoas e ajudar essas pessoas. Porque eu recebo diariamente muitas mensagens das meninas falando: Ana Bia, nossa, como você conseguiu sair dessa relação? Eu tô numa relação tal, mas eu tô criando forças pra sair, porque eu vi que você já passou por uma relação assim e conseguiu sair, hoje sua vida tá maravilhosa. Várias que já conseguiram sair vêm me contar que eu ajudei muito nas coisas que eu compartilhava, falava. Então, eu não me vejo sendo outra coisa hoje em dia, realmente, eu gosto muito disso. A sua rotina mudou muito depois disso? Eu vejo que você cuida muito do corpo, você está sempre ligada em exercício, né? O exercício físico, porque isso ajuda muito, né? Você já era assim antes ou ficou mais depois do acontecido? Eu sempre gostei. Você foi trocando, assim, né? Eu sempre gostei, sempre gostei. Eu comecei a treinar com 14 anos, sempre gostei. Minha mãe foi comigo na academia, eu lembro, assinar, autorizar. Mas foi muito mais depois, porque o exercício, ele virou um remédio pra mim, sabe? Ele me salvou, de verdade. Inclusive, um vídeo meu viralizou eu correndo e falando sobre a corrida, a importância, porque principalmente a corrida, assim, quando eu me sentia muito ansiosa, eu falava, cara, eu vou correr. Porque eu tinha 2 saídas. Eu ainda estava no tratamento com as medicações, né, psiquiátricas, só que eu já estava querendo diminuir isso, sabe? Eu já estava naquele processo de começar o desmame da medicação e tal. Então, às vezes eu estava muito ansiosa, muito mal,
E aí eu pensava, cara, eu tenho 3 saídas. A primeira é deitar na minha cama e me afundar aqui numa depressão e ir pro fundo do poço. A segunda é tomar o remédio, o SOS, quando você está numa crise, eles te receitam um SOS. Tomar o remédio, que também vai me acalmar, mas vou ficar aqui deitada. E a terceira é, eu preciso fazer alguma coisa para movimentar minha cabeça. Pra, tipo, não ficar pensando nisso. Pra tirar essa energia toda que a ansiedade te traz. E aí eu comecei a correr. Aí nisso eu comecei a correr. Só que às vezes eu tava com muitas coisas na cabeça, então só a corrida não dava conta. Então eu acabava de correr, aí em casa comia alguma coisa e ia pra academia. Aí quando eu vi, eu já tava assim, fazendo futevôlei, muay thai, crossfit, corrida, tudo. E eu amo. Hoje em dia, assim, eu não consigo me ver mais sem me movimentar, assim, por saúde mental mesmo, sabe? Você trocou, né? Eu troquei. Foi trocando, né? E aí foi isso, eu fui desmamando o remédio, diminuindo o remédio, até o momento que eu cheguei pro meu psiquiatra, pra minha psicóloga, e falei, não vejo mais necessidade de eu tomar medicação. Olha que legal. Hoje você não toma mais nada? Não tomo, já tem meses que eu não tomo nada. SOS? Nem SOS, nada. Nos momentos que eu sinto. E é o que eu costumo falar também. Mas tem alguns momentos que... É isso que eu ia falar. Dá uma baixada de bola? Com aí certeza. O que você faz? Com certeza tem. E aí eu costumo falar, o processo, principalmente para quem já teve depressão e lida com ansiedade, lida com a internet, que é essa pressão toda, você tem que entender que o processo não vai ser linear. Vão ter dias que você... Porque as pessoas acham assim, a Ana Bia melhorou e foi só subindo. A vida dela vai cada dia ela tá 1% mais feliz. Não. Porque existem os famosos gatilhos, né? Exatamente. Por isso que eu até te perguntei antes da entrevista, se você falar do assunto aqui, ia ser mais um gatilho para você. Porque eu sei que isso existe muito, né? Existem vários gatilhos. É. Mas graças a Deus hoje eu tô, assim, 100% curada em relação a isso. Então... Eu gosto de falar até para ajudar outras pessoas que estejam passando por isso. Mas... Aí quando eu parei o remédio, comecei nos meus momentos ruins, assim, ansiosa, eu tava para baixo. Cara, eu vou dar uma corrida, vou lá fazer um treino, vou encontrar uma amiga. Você já experimentou nesse momento de ansiedade, você ir para as câmeras e dividir com as pessoas? Já fez isso? Já fiz no meu daily, que eu tenho. Você tem um daily? Eu tenho um daily. É pago o seu daily? É pago. Quanto é? Ele é R$25, mas é uma taxa vitalícia. Você paga uma vez só, não é mensal. E aí você paga e Quantas tá lá. pessoas você tem no seu daily? Eu tenho 890 e poucas. É um daily mais fechado, que eu faço mesmo a aprovação. Lá você mostra tudo? Porque lá eu mostro muito mais. Eu tenho evitado mostrar muito, porque, como eu falei, eu tenho deixado um pouco da minha vida pessoal um pouco mais... reservada. Mas em relação a esse momento, você divide 100% com eles? Toda vez que eu tô assim pra baixo, eu divido. Porque eu acho importante, né? Porque ali são... Como eu falei, eu escolho... É um daily menor e mais fechado, porque eu seleciono as meninas, sabe? São todas meninas? São só meninas, só pra meninas. Eu sempre posto algumas coisas e falo assim, quem quiser entrar, me manda uma mensagem, eu quero. Que aí eu vou ver. Aí eu paro. Você analisa o perfil antes? Eu analiso o perfil, eu vejo se é uma seguidora que já tá há muito tempo, que costuma interagir comigo. Tem umas que eu sei, assim, de olhar a foto, eu sei o nome, eu sei... quanto tempo fala comigo, porque elas realmente têm um contato, assim, de muitos anos comigo. E aí eu vou selecionando, assim, pra ficar algo mais fechado, sabe? Porque aí eu me sinto mais à vontade de poder compartilhar. E ali eu falo, toda vez que eu tô mal, eu faço questão de mostrar. E eu falo, cara, tô mostrando pra vocês verem que não é só mil maravilhas, não. Não é todo dia que eu tô bem e que eu tô correndo, malhando e feliz da vida, trabalhando... como se nada, porque é isso, o processo não é linear. Vão ter dias que você vai estar super bem e vai ter dias que você vai se questionar de novo, de tipo, cara, tô cansada de tudo, sabe? Dá vontade de, tipo... Você tem medo desse momento ainda voltar? Tenho, muito. E esse é um assunto que eu falo muito lá também, no Daily. Pra quem já teve a doença, você fica 2 vezes mais... Você tem que ficar 2 vezes mais ligada, sabe? Nos seus pensamentos e, assim, nos seus comportamentos. Porque já tem a preocupação normal que você teria que ter se você não tivesse a doença. Você acha que a internet te traz essa insegurança, te ajuda nessa insegurança? Ou é mais uma coisa pessoal sua mesmo?
de relacionamento? Não, eu acho que é uma coisa mais pessoal. Mas assim, tem influência um pouco da internet. Então, aí como eu tava falando, você tem que ficar... Tipo, pra quem já teve depressão, você tem que estar 2 vezes mais ligada ali nos seus pensamentos, nos seus comportamentos. Esses dias, inclusive, eu postei lá no meu daily que eu tava muito pra baixo. E eu tava com diversos pensamentos que eu soube identificar que não eram pensamentos meus. Eram pensamentos da doença. E aí você faz o quê? E aí, Vai pra academia? Nesse momento, eu vou fazendo tudo que eu posso pra não focar nesses pensamentos. Porque, assim, são pensamentos que, quando você para pra analisar, você vê que é diretamente da doença, que não é seu. Que, por exemplo, um pensamento que eu tava tendo muito era... Você não é amada, você tá sozinha. Tipo, vem essas coisas. Mas você é muito amada, Sim, menina. exatamente. Muito amada pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus amigos, pela sua assessora. Até por mim, que tô te conhecendo aqui, eu já te amo. Ai, né? Você é uma princesa, você é uma querida, você tem família, sabe? Que eu acho que Sim. família é a base de tudo. Você tem Com tudo certeza. isso, então não tem porque esse pensamento você não tem que ter nunca. E é esse pensamento sabe? que rebate esses pensamentos, entendeu? Você é amada pelo quem te segue. Eu mesma tento ir rebatendo nisso, com esses pensamentos de tipo, não, calma. Isso aqui é o pensamento da doença. Claro que eu sou amada. Eu tenho minha mãe, eu tenho minhas amigas, eu tenho minha família, eu tenho minha casa. Aí vem esses pensamentos de, ai, mas porque a vida não faz sentido. Como que a vida não faz sentido? Faz todo sentido. Eu tenho um teto pra morar, eu tenho minha independência financeira, eu ajudo meus pais, eu ajudo em casa, eu tenho comida na minha mesa. Então, você vai brigando. É uma luta interna, assim, realmente. Você com você mesmo dentro da cabeça. E aí eu vou fazendo isso e vou tentando me distrair, pensar em outras coisas. Eu e minha psicóloga, a gente fez, na época, assim, que tudo aconteceu, estratégias pra quando a ansiedade chegasse, assim, e esses pensamentos chegassem. E a gente foi fazendo estratégias, assim, tipo, em primeiro lugar, qual é a primeira estratégia? Ah, você vai sair pra correr, que é algo que você gosta. Vamos supor que está chovendo, você não tá afim de correr. O que você pode fazer já que você não vai correr? Então, em segundo lugar, ligar para uma amiga e ver se essa amiga pode fazer alguma coisa com você, para alguém, ter uma companhia ali para se distrair. Ah, beleza, não dá para correr, sua amiga não tá. Terceira, sabe, a gente foi fazendo várias estratégias assim, que se caso o plano A não der certo, plano B, plano C. E qual é o plano que dá mais certo? Cara, ultimamente realmente focar em mim, assim, e tanto treino quanto trabalho. Às vezes eu não tô muito bem e aí eu vou pesquisar, tipo, conteúdo pra fazer, coisas que eu gosto, ou então o treino mesmo. Na maioria das vezes é isso. Eu recorro muito pra treino, assim, eu amo. Você tem vontade de fazer faculdade, alguma coisa? Eu sou formada em publicidade e propaganda. Olha, você é formada já. Me formei em 2022. Que fofa! Eu tenho vontade de fazer uma segunda graduação. Você tem alguma vontade ligada à moda, alguma coisa assim? Nutrição, tenho muita vontade de fazer nutrição. É tua cara agora, nesse momento, fazer nutrição. Fala. Vai fazer. Já é uma coisa pra ocupar sua mente. Eu tenho muita vontade. E como é que tá o coração hoje? Em paz. Tá leve. ocupado? Não. Não tá ocupado? Não Gente, tá. ela tá solteira, hein? Aqui, ó. Tá solteira, hein? Não tá. Estou sozinha e em paz. O que você quer, assim, deixar de recado para quem te acompanha? Voltando no assunto, né, da depressão, enfim, do relacionamento abusivo. Eu gostaria que você deixasse um recadinho para as pessoas que estão te assistindo, porque isso é um assunto que a gente ficaria aqui muito, 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 muito tempo ainda falando, né? Com certeza. E eu tô aqui bem comovida, assim, bem comovida, mas também motivada, né, pelo que você trouxe aqui pra gente. Porque eu ando vendo muitas meninas da sua idade, né, influência, vivenciando isso, só que nem todas falam, né? Elas vendem na internet que elas são felizes todos os dias e que elas estão ganhando muito dinheiro. Né? E quando a gente traz essas meninas aqui, a gente vê que muitas têm uma capa, não estou falando que são todas. Então, assim, eu acho muito legal você trazer essa transparência pra gente, pra internet, porque hoje em dia todo mundo quer ser influencer, né? E eu sei que ser influencer... Eu não sou uma influencer, né? Mas
eu faço meus vídeos, né? Eu faço minhas postagens, enfim, faço as minhas coisas. E eu sei que é muito difícil, né? E tem cobrança de tudo quanto é lado. Você tem cobrança porque você é muito nova, eu tenho cobrança porque eu sou mais velha e estou postando. Então, assim, as pessoas, elas não querem saber da sua vida, né? Elas querem, às vezes, te massacrar. Às vezes a internet tem esse lado ruim, Sim. né? Mas tem um lado bom, né? Que é você, influência, trazendo esse assunto aqui, esclarecendo para as pessoas que tem muitas pessoas passando por isso, gente. Muitas pessoas. Então, assim, procurem ajuda, converse com seus pais, converse com seus amigos, procure um médico, procure ajuda psicológica, porque isso é muito sério. Depressão, muito sério. E a depressão, ela muda o estado de espírito da sua casa, da sua vida, do seu caminho, das pessoas que estão em sua volta. Todo mundo sofre com você. Sim. Não é só você que está sofrendo a depressão. A tua família inteira, os teus amigos, as pessoas que te amam, sofrem com você. Eu sofro com você, entendeu? Porque eu já tive casos na família, eu sei que eu estou falando, eu já passei por isso, né? Eu já até contei aqui um pouco o meu resumo. Então, assim, estou super solidária a você. De verdade, do fundo do meu coração. Não é falar achei o máximo isso, né? Mas assim, é muito legal você estar trazendo isso aqui, dividindo no Pode Sucarem com a gente. E deixa um recadinho aí para as meninas. Ou para os meninos, não sei. Você colocar na sua cabeça que você é amada, que você não está sozinha. E principalmente não se permitir ficar sozinha. Porque a gente tende a se isolar, a sentir vergonha e a não querer ocupar os outros com os nossos problemas. Mas sempre vai ter um amigo, um parente que vai ter 5 minutinhos ali para conversar com você, para acalmar seu coração, acalmar sua mente. E saiba que você é muito amada, como a Karen falou. Você é muito amada, você não tá sozinha. E foca em você, mulher. Foca em você, pensa nos seus sonhos, em tudo que você quer conquistar, tudo que você gosta. E se você tá passando por um momento que você não sabe mais quem você é, o que você gosta, te dou uma ótima notícia. Amanhã é um novo dia e depois é outro dia e você tem todos esses dias para descobrir tudo que você gosta. Se você não lembra das coisas que você gostava, se você não lembra quem você é, que ótimo! Isso é sinal de que você pode se tornar uma nova pessoa. Então, você pode ter novos sonhos, novos objetivos, você pode ser uma nova mulher. Então, assim, toda vez que você sentir que você não sabe quem você é, que você tá assim no fundo do poço, que você se sente perdida assim mesmo, fica tranquila, porque sempre dá para recomeçar, sempre dá para começar de novo e ser uma nova pessoa. E assim, eu tava até conversando, quando eu cheguei aqui, a gente conversou sobre tatuagem, né? Que a Karen me perguntou sobre o meu 999. E eu falei, eu tenho diversas tatuagens que simbolizam o recomeço, né? Porque pra mim, assim, começar um novo ciclo, recomeçar, é muito importante. Eu tenho 2 fênixes nas costas, assim, que são gêmeas espelhadas, que eu fiz logo depois de tudo que aconteceu comigo, porque quando eu fui pro CAPS e tentei tirar minha vida, assim, eu sinto que ali eu morri. E eu costumo falar isso, eu já morri algumas vezes em vida. Mas o lado bom é que eu renasci. E eu renasci Linda. Muito mais forte. É isso aí. Vou fazer rapidinho aqui com ela. Eu já sei quase todas as respostas aqui, mas eu vou dividir com vocês. Tá. Um erro que te fez crescer? Achar que eu tinha que ser amada por outro. E aí depois descobri que quem tem que me amar primeiro sou eu. O hábito que mudou sua vida? Treinar. Uma verdade sobre você que pouca gente sabe? Cara, não parece, tá? Pra quem me conhece, mas eu sou muito sentimental. Eu sou, assim, muito sentimental. Eu tenho uma marra, assim, de durona. Todo mundo fala, cara, você parece ser super marrenta, mas eu sou um bebezinho, assim. Uma frase que define a sua fase atual? Eu tenho uma só pra você. Uma só eu tenho pra você aqui. Qual seria? Fênix. Verdade. Fênix. Eu acho que
Seria isso mesmo, assim, renascendo. Aliás, você tem uma família de fênix, tá? O pai e a mãe, gente, é junto, tá? É junto, é fênix com os filhos. Porque Com passar certeza. por isso é muito difícil, é muito duro e machuca a alma da gente. Para quem é mãe, eu sou mãe, posso imaginar, tá? Então, compartilhe com seus amigos a sua dor, não sofra sozinho, porque você não está sozinho, tá? A gente vai ficando por aqui com mais um Pode Isso, Karen. E dizer para você que eu te amo. Eu também te amo, maravilhosa. Tchau! Tchau.